nossa, meu pai, ele ia ficar muito feliz. Ele ia ficar tão feliz se ele visse minha aprovação, ele sempre acreditou em mim. Quero dar isso para ela, uma vida digna, uma vida boa, e para mim isso me dá muita força. No começo eu fiquei muito perdida, porque eu buscava materiais na internet, e desde que eu conheci o Estratégia, eu passei a ver resultado. Eu via que cada vez eu chegava mais próximo, que o meu estudo estava surtindo efeito. Eu sou Ana Laura Felipucci, eu tenho 30 anos e eu sou natural de Batatais, interior de São Paulo. Sou formada em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Tudo começou na faculdade ainda, já tinha vontade de ser concursada, de terminar a graduação e estudar para concurso. E eu tive perto dela em toda essa jornada da preparação para os concursos públicos, quando ela investiu todo o tempo dela, a vida dela. No começo, quando foi 2018, eu tinha um pouco mais de tempo para me dedicar aos estudos. O meu pai ainda não tinha ficado doente, então ele me ajudava em tudo, a cuidar da minha mãe, ele que fazia praticamente tudo. E aí em 2019 eu descobri a minha gravidez no fim de 2019. Então era cuidar de uma criança recém-nascida, que para mim era uma novidade. E aí quando ela tinha 6 meses de idade, meu pai descobriu um câncer. Deus me deu muita força para continuar e a minha vontade de passar num concurso era muito grande. Eu não deixei isso me abalar, eu continuei. E o pai dela sempre foi, a família dele sempre foram de trabalhar de domingo a domingo e persistir. Precisava passar. E eu tinha prometido isso também para o meu pai, tinha prometido para minha madrinha, tinha prometido para minha avó. Tanto é que eu queria muito que eles tivessem visto. Mas eles devem estar vendo. Muitas vezes até eu levava meus materiais para estudar no hospital, sabe? Então eu levava os PDFs de Estratégia, nem que fosse assim, um pouco de tempo, uma resolução de exercício, sabe? Mas eu mantive essa constância mesmo diante das dificuldades que passei com a doença do meu pai. Tinha na minha cabeça que eu tinha que ter força sempre. Eu sabia o que poderia acontecer e eu sabia da minha vontade. Ela pegava o material de estudo e levava para acompanhar o pai, que foram diversas vezes. Quando ele ficava internado, eu conseguia ficar na cama do lado. Então eu conseguia estudar matérias assim, que às vezes exigiam mais concentração minha. Nessa parte que eu estudava na cadeira, eu pegava sempre matérias assim, videoaulas, às vezes resoluções de questões. Eu lembro que quando eu prestei um concurso da prefeitura aqui da minha cidade, eu fui muito bem na prova e eu estava muito na esperança de passar. Era para engenheiro ambiental da prefeitura de Batatais, na minha cidade natal. Então a gente acreditava muito que ela seria aprovada, porque ela fez mais de 90% daquela prova. E era na nossa região, se eu não me engano, até mesmo na nossa cidade. E aí quando veio o resultado, eu lembro que eu fiquei em 7º lugar e era uma vaga só. E a única coisa que veio na minha cabeça é que eu não quero que essa experiência seja amarga. Eu não quero que ela sofra, eu não quero que ela tenha a impressão de que a hora dela vai chegar. Desculpa, eu até me emociono. Aí meu mundo caiu. Eu falei, nossa, eu vou desistir, eu não vou mais estudar. Fiquei muito triste. Aí ela, não, você tem que estudar. Então veio na minha cabeça como que eu posso fazer disso uma fase doce para ela. Então eu parei numa loja de conveniência, comprei os bombons que ela mais gostava, eu comprei 7, porque ela estava em 7º lugar. E eu falei, você vai comer um por um. Come 7 doces, come até você chegar no primeiro, porque um dia você vai chegar no primeiro. Ela sempre me ajudou muito.
Eu tava sem ninguém para me ajudar em casa, então eu que fazia toda essa parte de lavar roupa e limpar a casa, cuidar da filha, cuidar da mãe. Então, assim, eu tava meio sem tempo, trabalhando meio período também home office. Durante esses 4 meses de sair o edital e a prova da CETESB, eu estudava das 4 da manhã às 7 da manhã. E aí, chegou no sábado, eu participei da revisão de véspera do Estratégia, que sempre é muito fundamental, porque sempre os professores dão dicas de geralmente umas questões que caem no outro dia da prova. E aconteceu comigo, acho que umas 3 ou 4 questões na prova da CETESB foram temas falados na revisão de véspera do Estratégia. E a Ana falou para mim, quando é que os humilhados vão ser exaltados? E eu fiquei em desespero, porque eu falei, meu Deus, quanta coisa. Ela merece tanto ser aprovada ou ter uma notícia boa. A vida tem trazido tantos desafios, né? E ela não desistia nunca. Eu tenho muito orgulho da minha filha, sim. Ela é uma batalhadora, com a menininha dela, com os estudos e tudo. Com a gente, com os pais, sabe? Sempre ajudou. E aí, quando saiu a CETESB, eu lembro que eu não estava em casa na hora. Eu fui levar minha filha na natação e aí tava aquele caos, eu trocando ela, e aí a minha amiga me mandou mensagem, uma amiga minha que também prestou o concurso, falou, Ana Laura, você viu que você ficou em primeiro no concurso da CETESB? Nossa, foi indescritível, assim, eu fiquei muito feliz, eu fiquei meio em choque na hora, parece que demorei um pouco para acreditar, mas foi muito boa a sensação. Na hora, eu dei um grito. De alívio. Falei, o quê? A estratégia foi fundamental. Sem a estratégia, nossa, nem sei o que eu ia fazer, porque os professores são brilhantes, é um curso totalmente direcionado. Eu não precisava mais buscar material em nenhum outro lugar, porque eu tinha tudo que eu precisava nos PDFs do Estratégia. Era isso, então isso para mim era excelente, sabe? Eu falo que a Alice, ela veio inesperadamente, mas é porque Deus sabia que eu ia precisar dela. O meu pai queria ser avô, então ele pôde ser avô. Se eu tivesse esperado o que eu queria esperar para ter filho, meu pai talvez não seria avô. Então eu estou muito na expectativa de assumir o cargo da CETESB, tenho vários planos já e poder levar minha mãe para viajar para a Itália. Meu sonho é que ela conheça Roma, então quero muito dar isso para ela também. Queria poder ter levado meu pai. Então o pai dela, com certeza, está muito orgulhoso onde ele está. Então ela é mais que merecida, ela merece demais e é o concurso que ela sempre quis, né, dentro da área dela. Então Deus não demora, ele capricha. Cheguei no primeiro doce.